A Comissão de Avaliação e Perícia Imobiliária tem como objetivo promover a padronização e a melhoria contínua das práticas de avaliação e perícia imobiliária, assegurando a integridade e a transparência nos processos. A gente vai bater um papo agora no programa Cresce Ceará por Você com Lidomar Rodrigues. Ele é corretor de imóveis, participou de 2018 a 2021 de várias diretorias do Cresce Ceará na sub-região em Sobral, sendo atual coordenador regional do Cresce na região norte neste triênio de 2022 a 2024. Foi conselheiro efetivo do Cresce Ceará e também agora eleito para o próximo triênio 2025 a 2027. Além de membro efetivo da Comissão de Avaliação e Perícias do Cresce, desde a fundação e atualmente um dos suplentes de coordenador da mesma. Também é perito, avaliador e perito judicial. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Quantas contribuições o senhor já concedeu à categoria dos corretores de imóveis e continua colaborando, né, seu Lidomar? Realmente, os últimos 7 anos da minha vida eu dediquei muito ao Cresce. Fiz tudo isso aí e de coração. Chega emociona, né? O que passa na cabeça? Passa muitas coisas, viu? Passa muitas coisas, muitas lembranças. O início, eu já vivi muitas emoções desses 7 anos. E estou aqui para contribuir ainda mais. O assunto é esse, agora, não é? Contribuir ainda mais com a Comissão de Avaliação e Perícia. Então já vamos começar por ela. Pronto. Sobre a composição e o funcionamento da comissão. São quantos componentes hoje? Bem, a comissão, ela tem 50 componentes, 50 membros. Foi criada para ter a capacidade de 50 membros. 50 membros. E hoje está completa ou não? Ainda tem vaga? Não, atualmente ela está com 37 pessoas, 37 membros e, portanto, temos 13 vagas. Quem quiser se candidatar para entrar na comissão, nós temos um e-mail. O senhor me passou aqui. cap@cresce-ce.gov.br. Você, através desse e-mail, você faz sua pré-inscrição. Não paga nada para participar? Paga nada. Você só vai se inscrever, esperar ser chamado e aprender. Quantas reuniões já aconteceram na comissão? Já aconteceram a primeira reunião, que foi a instalação da comissão, e mais 5 reuniões. O que se discute geralmente nessas reuniões? Para o corretor que ficou interessado. A gente discute tudo sobre avaliação de imóveis, porque a avaliação é uma coisa muito complexa. Geralmente, os clientes que precisam de uma avaliação, eles acham que é uma coisa tão simples, mas não é uma coisa científica, tem métodos, tem a BNT, que você tem, tudo que você faz numa avaliação tem que ser seguindo as normas da BNT. Aí um cliente chega para a gente e diz assim, eu queria que você avaliasse meu imóvel, mas eu só tenho prazo até amanhã. Aí é impossível a pessoa avaliar um imóvel em 24 horas. É impossível, porque tem métodos científicos e a gente tem que seguir. Então, a sociedade desconhece a complexidade de uma avaliação. Exatamente, a sociedade desconhece. E uma das funções dessa comissão é preparar os corretores para fazer avaliações todas dentro dos padrões e na sociedade, porque é o seguinte, até, por incrível que pareça, até a maioria dos corretores de imóvel não sabe o que é avaliação. Até a própria categoria. Até a própria categoria não sabe, não dá valor a uma avaliação de imóvel, porque ele não sabe a complexidade. Tem colega que chega pra gente, aí diz assim, Lidomar, eu peguei uma avaliação ali por R$500. Isso não existe. Não existe você fazer um trabalho científico, coletar amostras, calcular, passar uma semana da sua vida trabalhando por R$500. Isso aí não existe, né? Mas a falta de conhecimento
Eu acho que uma das principais finalidades dessa comissão é justamente mostrar à sociedade e à nossa classe o que é avaliação de imóveis. Avaliação que é diferente da mercadológica, seria a avaliação mais judicial. Não. A avaliação que nós fazemos é mercadológica. Porque geralmente a judicial é quando existe demandas jurídicas, um divórcio. Aí o casal tem vários bens, né? E o juiz, ele não tem a expertise de avaliar imóvel. Então ele chama um perito avaliador, que no caso eu sou perito avaliador, e ele chama o perito e diz, olha, esse casal tem 10 imóveis e eu quero que você avalie esses imóveis e me diga quanto é o valor. Aí é onde entra o perito judicial. Ou no caso de falecimento de algum membro da família. Inventário. Ou curatela. Também. Tem vários locais que o perito age, né? E o perito, ele age também como assistente técnico de um advogado. Que o advogado também, por exemplo, um perito judicial, ele faz uma avaliação. A outra parte não concorda. Então, ele vai precisar de um assistente técnico para fazer uma avaliação para ele, para confrontar com a do perito. Então, a comissão também aborda isso? Aborda tudo isso. Então, é a mercadológica... A avaliação técnica é feita por engenheiro, né? A avaliação técnica que eu digo é se tem problema de estrutura num imóvel, num prédio. Isso aí é uma avaliação mais técnica. A nossa avaliação é mercadológica. A avaliação que o corretor faz, viu? E também a avaliação... E se porventura, se porventura a gente for avaliar um prédio e tiver uma complexibilidade, a gente faz parceria. A gente forma uma equipe multidisciplinar, com um arquiteto, com um engenheiro, com um agrônomo. Se eu for avaliar uma fazenda, eu vou ter que fazer uma equipe multidisciplinar. Eu vou ter que contratar geólogo, eu vou ter que contratar veterinário. Todas as áreas que eu precisar, eu formo uma equipe multidisciplinar, eles fazem o relatório deles e eu junto tudo e faço uma avaliação global. O bacana de participar de comissões, eu acredito muito que seja a troca, o relacionamento, porque sempre tem aqueles cases que os participantes trazem e ali gera muitas vezes uma discussão muito produtiva e eleva o conhecimento lá para cima. Isso aconteceu, a reunião passada eu não pude vir, mas na anterior aconteceu isso aí. Um membro lança um assunto e o assunto pega fogo dentro da comissão, certo? E todo mundo sai ganhando, Isso né? é muito bom porque todo mundo sai ganhando. Isso é muito bom. E o que motivou o senhor a fazer parte? O senhor fez o documento Foi. que regulamenta a comissão. Eu fiz o regimento interno. Eu fiz o regimento interno, porque é o que norteia a comissão, o funcionamento da comissão, né? Porque é o seguinte, a comissão, na realidade, ela começou assim, se batendo, de uma inquietação. De uma inquietação do professor Fernando de Queiroz e do nosso presidente. Grandes ideias sempre começam com essas inquietações. Pois é, aí o presidente, o professor Fernando de Queiroz, lançou a ideia para o presidente Tibério, que foi logo aceita, né? E tudo que é bom, o presidente Tibério aceita. Isso aí eu sou testemunha. E nasceu a comissão. Só que a comissão nasceu sem um regimento interno, a comissão nasceu todo mundo entrando. Aí não tinha sentido uma pessoa que não é avaliador imobiliário fazer parte de uma comissão de avaliação e perícia. Não tinha sentido. Nós temos a comissão de avaliação e perícia imobiliária do Cresce. Aí dentro da comissão tinha gente que não era avaliador. Então, o que é que nós fizemos? Nós demos um prazo de 90 dias. Todos os membros da comissão são corretores de imóveis, isso é obrigatório. Mas nós demos um prazo de 90 dias para quem não tinha o curso de avaliador providenciar o curso. E esse prazo vai acabar agora próximo.
Quem avisa, amigo é, né? Quem avisa, amigo é. Esse prazo vai acabar agora próximo, viu? Aí no momento, eu não sei se eu já falei, nós temos 13 vagas. Mas eu acredito que na próxima reunião já vai aumentar essas vagas, porque tem umas pessoas que eu não estou vendo se mexer para conseguir o curso de avaliador. O senhor percebeu também uma demanda reprimida na sub-região Sobral, na região norte do estado? Esse tema, avaliação, para você ter uma ideia, semana passada, eu, Lidomar Rodrigues, pensei em fazer e montar em Sobral um curso de avaliação. Porque muito corretor chega para mim e diz, Lidomar, o que eu faço para ser avaliador? Eu digo, olha, para você ser avaliador, primeiro você tem que fazer um curso. Tem um curso muito bom, gratuito, EAD, na plataforma do Cresce, Ceará. Mas só esse curso não é suficiente. Porque quem faz o curso de TTI para ser corretor, só o curso de TTI não é suficiente para a pessoa ser um bom corretor. Ele precisa continuar estudando. Então, você faz o curso da plataforma EAD do Cresce, você vai ter o seu diploma, você vai poder se inscrever no CNAE. Mas não pense que você é avaliador. Aí começa o chão, como eu passei 3 anos me preparando para ter coragem de me inscrever no Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça, gente, muita gente pensa que fez o curso EAD, pode se inscrever no tribunal. E a realidade é que se você fizer uma perícia errada, que no caso é uma imperícia, o imóvel vale 1 milhão e você avaliou por 500 mil. Todo processo tem 2 partes. Uma das partes vai dizer, esse avaliador me lascou e fez errado. Aí ele vai contratar um assistente técnico para provar que o imóvel vale 1 milhão. E se isso acontecer, o juiz pode mandar cassar o seu Cresce, manda ele devolver o dinheiro da avaliação que o tribunal pagou a ele. E se o caso for muito grave, pode chegar até a prisão, viu? Então, a pessoa ser perito judicial não é brincadeira. Tem muita gente que já conversou comigo que acha que só é fazer o cursozinho EAD e se inscrever no Tribunal de Justiça. E na realidade não é. A responsabilidade é muito grande. Parabéns. Obrigado. E a gente continua a falar sobre a Comissão de Avaliação e Perícia Imobiliária. A gente vai receber aqui no estúdio também o professor Fernando de Queiroz. Mas antes, eu gostaria que você desse uma olhada nas imagens que a gente vai trazer agora sobre a reunião mais recente, aconteceu agora, no mês de setembro, que ele acabou de falar aqui, o seu Lidomar, e você vai conferir os melhores momentos da reunião. Eu quero dar as boas-vindas ao professor Fernando de Queiroz, que já participou aqui do nosso programa, está novamente conosco, porque o assunto é inesgotável. E é verdade. O professor Fernando de Queiroz é graduado em Direito, possui experiência na área com ênfase no direito imobiliário. É consultor e professor de bases jurídicas do curso de TTI, UFC, no CETRED, em Fortaleza, e também é corretor, consultor e avaliador de imóveis, além de fundador da Sala do Corretor. O senhor é coordenador da comissão, que é o tema do nosso programa de hoje. Exatamente. A gente pode dizer que a comissão já está colhendo bons frutos, apesar de que estamos ainda no início da caminhada, mas já estamos colhendo bons frutos? Então, qualquer coisa que se faça na comissão são considerados bons frutos, né? Então, nós passamos inicialmente pelo período estrutural. O que é o período estrutural? Eu digo, vamos criar uma comissão, presidente Tibério e Fernando, gostei da ideia. A gente já vinha tratando disso há um certo tempo anterior, fizemos até algumas pesquisas com relação a isso e descobrimos que nós tínhamos que saber como estava
a condição do corretor de imóveis com relação às avaliações de imóveis. Então, como saber disso se não houvesse um estudo específico para isso? Então, a comissão veio justamente para integrar o corretor de imóveis ao Cresce e, ao mesmo tempo, levar essa integração e esses resultados para a sociedade em geral, inclusive para os tribunais, que esse é o ponto mais crucial, de elevar a qualidade das avaliações dos corretores de imóveis para ficar de uma forma inquestionável com relação a qualquer outro tipo de profissão que possa também concorrer com a corretagem de imóveis, nessa área de avaliações de imóveis. Então, isso é o que nós estamos fazendo e estamos conseguindo, começando a entender a condição do corretor. E no momento inicial, é claro que nós não começamos com aquela estrutura, não tínhamos aí o regimento interno, nem nada, como funcionaria, o que é que eu faço para me inscrever nessa comissão e etc. Então, eu tive a chance, né, e a sorte de encontrar pessoas que vieram me ajudar e participar, tanto quanto eu, na mesma condição fizemos uma espécie de mesa diretora. Então, encontrei o Kleber Pequeno Braga, que está me ajudando, o César Moura, o Zezé, o Francisco José Dias, também lá de Sobral, e agora o Lidomar. Lidomar, ele, além de ser diretor, coordenador da região norte, que compõe 39 cidades ali, então ele representa o Cresce naquela cidade, etc. Eu digo, Lidomar, eu gostaria muito de contar com sua colaboração aqui, porque você é bom em organização. Mas ele é tão bom que quando ele chegou, ele conseguiu fazer o regimento interno. Houve discussões, o questionamento, sempre aquela questão das opiniões divergentes, etc. Então, nessas opiniões divergentes, ele começou a perceber, junto com o Kleber, junto com o César, junto com os outros da mesa diretora, o Francisco José Dias também, eles começaram a escutar os corretores em geral e foram adaptando, e finalmente nós temos agora um regimento interno, e esse regimento interno aprovadíssimo pela assessoria jurídica do Cresce, também pelo presidente Tibério, e a gente também está fazendo uma comunicação do que acontece com a comissão, leva o presidente Tibério através das atas que são feitas pelo Kleber Pequeno Braga, que ele é que faz essa parte da escrituração de tudo isso, e a gente leva para o presidente, ele assina, e qualquer coisa que ele tiver de acordo ou em desacordo, ele comunica para a gente vai adaptando, né? Porque afinal de contas o Cresce está aqui para somar, né? Somar com os corretores e integrá-los à sociedade em geral e aos tribunais. E eu li o regimento, tive a oportunidade de ler, professor. Existem direitos e deveres dos integrantes. É verdade. Então é algo de extrema responsabilidade. Se houver muitas faltas, então é um compromisso mesmo firmado entre o corretor e a comissão. É verdade, porque é o seguinte, a gente tem um trabalho constante, né? Ele não pode ser interrompido. Então, o primeiro passo foi escutar os corretores. No início, a bagunça era gigantesca, no sentido profissional, uma bagunça no sentido de conhecimento, de caramba. Eram reclamações diretas. Olha, entrei com processo, então outro, né? A outra parte que tem o direito da ampla defesa também, e do contraditório, que é uma coisa natural. O corretor não estava acostumado com isso. Achava que ia fazer avaliação como faz para um particular e ninguém iria dizer nada. Mas dentro do Poder Judiciário é obrigatório existir para as partes que tem ali a ampla defesa e o direito de contestar qualquer avaliação. Então, mesmo que a avaliação do profissional esteja totalmente correta, vai ter sempre alguém que vai contestar. E eles não estavam acostumados com isso, então vieram aqui logo de início, não, me contestaram minha avaliação, aquela coisa toda, etc. E para mim, que a minha área, na realidade, é só focar na parte técnica, científica, então eu comecei a perceber, olha, eles precisam saber como é que funciona o processo. E por incrível que pareça, eu não tinha condições, porque o tempo é curto, de falar tudo isso. Então, através da Sala do Corretor, que é uma empresa que tem aqui, desculpa falar, mas... Vamos falar sobre isso, que inclusive tem um convênio com o Cresce. Eu criei uma espécie de treinamento síncrono, direto, e comecei a fazer esse trabalho. E fazendo esse trabalho, ensinando a pessoa a não ter medo do judiciário, a saber enfrentar, saber que existe os princípios gerais do processo civil, que a avaliação imobiliária dentro do Poder Judiciário, ela segue todo o rito. Tem lá, artigo 473 do Código de Processo Civil, diz como é que deve fazer essa avaliação, e ele tem que seguir, mas dá também o poder, as partes, né? São várias pessoas observando o trabalho do perito judicial. Isso no caso de perícia judicial. Então, quando você tem a perícia judicial, você tem pessoas que podem contestar com base no princípio da ampla defesa e também do contraditório. O Ministério Público, o próprio juiz pode fazer perguntas com relação aos quesitos. Os
os assistentes técnicos, tanto da parte de um lado como do outro lado também, estão 2 assistentes técnicos que vão também observar aquela avaliação. Então, são muitas pessoas torcendo para que a avaliação do corretor esteja errada. Sabe por quê? Eu digo nem só corretor, mas os avaliadores de imóveis. A gente não pode só considerar corretor, mas o dono cresce, então eu vou lutar pela categoria. Então, o que acontece? Porque se você está no processo judicial, num caso, por exemplo, de família, onde alguém vai ficar com o imóvel. Então, quem vai ficar com o imóvel vai ter que pagar por aquele imóvel, quer que a avaliação, tem interesse que a avaliação, como se fosse o imóvel vale 800 mil, ele faz tudo para dar 400 mil reais, não é verdade? E quando o corretor de imóveis, perito judicial, que está assistindo ao juiz, naquele momento, dá a avaliação correta, o que é que acontece? Uma das partes vai estar indignada com aquela situação, mesmo o corretor perito estando correto. E ele vai questionar. E o corretor, no início da comissão aqui, não estava acostumado com isso. Agora eles estão começando a perceber que existe a ampla defesa, que existe o contraditório, e eles têm que conviver com isso, porque afinal é direito processual civil. Como é que acontece a justiça convocar corretores de imóveis? Como é que é esse processo? Bom, a justiça, na realidade, ela convoca peritos, né? Não especificamente corretores de imóveis, porque existe uma grande necessidade de que esses peritos auxiliam os magistrados naquilo que eles não têm conhecimento específico, técnico, até científico. Por exemplo, o juiz ele não entende vamos supor, no processo de interdição, será que aquela pessoa realmente tem problemas mentais? Né? Então, ele não tem capacidade técnica para dizer isso. Então, ele chama um psicólogo, um psiquiatra para fazer aqueles testes, tal, etc. Né? Contabilidade, administração de empresa, será que aquele edifício vai cair ou não? Então, eles chamam povo competente para isso, no caso o engenheiro, que vai verificar a patologia da edificação e vai apresentar uma perícia judicial. Né? Então, o que acontece? No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é o nosso aqui, eles têm um edital. E no edital eles dizem exatamente, quem tiver interessado, quem for corretor de imóveis ou outros profissionais que têm capacidade técnica e habilitado para avaliar imóveis, que se cadastrem aqui até sua inscrição ser homologada. Então, ele tem um CIP, sistema de perícia, de peritos do tribunal, e lá você escolhe. Né? Você quer trabalhar só em Fortaleza, quer trabalhar no Ceará inteiro, em 10 comarcas, você pode marcar tudo ali direitinho. Quer trabalhar de graça, né? Porque existe a justiça gratuita também, então é o de graça, mas eles pagam a média de 400 a 500 reais por perícia, praticamente para pagar só as despesas, né? E mesmo assim fica difícil, mas é bom também aquele corretor que está iniciando também pegar experiência, isso é muito bom. Agora, as perícias judiciais, quando são convocadas essas pessoas, então nós temos que pensar em tribunais. Não existe só o Tribunal de Justiça, tem o Tribunal Trabalhista, né? Tem o Tribunal Federal, tem os centros de arbitragem também, que também podem solicitar avaliações. Então, é um mundo gigantesco de possibilidades que o corretor, avaliador, peritos, que estuda realmente, ele pode abranger, né? Então, na hora em que esses tribunais chamam, então um chama através de edital, outros, a hora que você quiser, você vai se instalar, só preenche a sua fichazinha lá e você já está. Mas tem uma diferença. Alguns pagam só no final do processo, como é o trabalhista, né? Já o Tribunal de Justiça, 50%, se você pede, vamos supor, 22 mil reais, a metade de 11 mil. O juiz geralmente concede a metade para ser paga no início antes de começar o seu trabalho de avaliatório. Né? E no final você consegue receber a outra parte. Então aqui nós temos corretores que têm essa capacidade, que 10, 15, 20, 22 mil e assim vai. Né? E o corretor de imóveis que gosta dessa área e deseja trabalhar apenas como avaliador, ele vai encontrar um bom mercado? Bom, o avaliador ele tem uma função, que é saber quanto vale o valor do imóvel. Uma coisa é preço, uma coisa é valor. Né? Vamos supor, uma senhora, eu falo sempre isso nas aulas lá do TTI, então uma senhora pediu para avaliar um imóvel e queria vender por 110 mil. E o corretor inexperiente, na época, iniciando, achou bacana, mas por que a senhora quer vender por 110 mil? Eu comprei por 60, se eu vender por 110 está ótimo. E quando ele colocou a placa dele lá, pegou o contrato e etc., apareceu uma pessoa que comprou na hora. A senhora falou assim, nossa, que corretor competente, que maravilha, né? Você vendeu logo. Mas só que a pessoa que ia comprar ia financiar. Dá 10%, 20%, aliás, e financiar o resto. Deu os 20%.
E fez um contrato com cláusula vedatória de arrependimento, com arras 20%, né, direito às arras é um sinal, né, com cláusula vedatória de arrependimento. Então, quando veio o avaliador da Caixa Econômica para poder autorizar o financiamento, a senhora, conversando com ele, disse: olha, esse imóvel não vale menos do que 180 mil reais. Então, caiu para ela o desespero. Entendeu? Se ela soubesse o valor do imóvel dela, ela não teria colocado aquele preço. Então, essa é a diferença entre preço e valor. O imóvel vale 180, mas o preço que ela estava ofertando era por 110. E o pior não é isso, porque o artigo 723 do Código Civil tem escrito lá bem claro que o corretor é obrigado a informar tudo que possa onerar o negócio sob pena de ele mesmo pagar reparação de perdas e danos. Olha que interessante, né? Então, o sistema jurídico brasileiro está muito entrelaçado com relação à função do trabalho do corretor de imóveis. Dos artigos 722 até 729 do Código Civil, só fala da corretagem, né? Então, é interessante que avaliar não é simplesmente achar, né? Avaliar é fazer um trabalho técnico. E se você me permitir mais um pouquinho, né, para poder dar um pouco de fundamentação à sua pergunta, então, o corretor ele pode trabalhar avaliando para um particular. Quando ele avalia para um particular, ele vai fazer o que o COFES-CRES, na resolução 1066, chama de PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, ele vai sempre avaliar com relação ao mercado, não depende da finalidade, né? E quando ele avalia um imóvel para um juiz de direito, quando ele é cadastrado no CIPER, por exemplo, né, e ele é sorteado para fazer aquela avaliação para atender ao magistrado, ele faz a mesma coisa, só que o documento que ele entrega, de acordo com o artigo 473 do Código Civil, é um laudo pericial ou laudo de perícia. Então, o que era PETAM, a mesma coisa para o juiz é o laudo de perícia. E no momento em que o juiz manda os advogados apresentarem os seus corretores, como supor, pode ser qualquer avaliador, mas se chamar corretores também como assistente técnico, o nome desse mesmo parecer é chamado de parecer técnico, só isso. Então, você tem um parecer técnico, tem um laudo pericial ou laudo de perícia e tem o PETAM, parecer técnico e avaliação mercadológica. E se você for outro profissional, como um engenheiro, arquiteto, a própria ABNT, da série 14653 e diante, manda ele apresentar um laudo de avaliação. Tudo isso para dizer a mesma coisa. Interessante, né? Então, está aí onde o corretor pode atuar. O Cresce tem convênios firmados com várias empresas de vários segmentos, como planos de saúde, escolas, universidades. E existe um convênio firmado já há alguns anos com a Sala do Corretor, que oferece descontos para o corretor de imóveis que deseja entender mais, deseja se aprofundar no assunto avaliação imobiliária. A gente tem o curso gratuito do PROES, que é oferecido pelo sistema COFES-CRES na modalidade EAD, e a Sala do Corretor oferece esse curso presencial, já é no outro formato, oferecido pela Sala do Corretor, e a gente oferece um desconto. Há quanto tempo existe a Sala do Corretor? A Sala do Corretor, na realidade, desde 2015 ela iniciou, mas o nome mesmo, ela tinha outro nome desde 2002. Mas a parte educacional iniciou-se a partir de 2015 exatamente. Então, o que acontece? Então, na realidade, a gente procura demanda de mercado, né? Não porque procurando mercado, mas procurando realmente o foco. Quando você atende uma demanda reprimida, automaticamente você tem sucesso. Então, o que acontece? Então, dentro do mercado, eu pensei, digo, olha só, até como educador, porque eu já dou aula lá no CETRED, como você bem falou, e etc. Então, lá também tem um curso de avaliação de imóveis. É pago. Mas eu sugiro que os alunos façam lá também o curso de avaliação de imóveis para tirar o CNAE, o Cadastro Nacional de Avaliações de Imóveis, que por sinal não é obrigatório, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça, apresentar o CNAE. Mas ele vai te dar o direito de você fazer avaliação em qualquer estado do Brasil inteiro, fazer parcerias com São Paulo, Rio de Janeiro e etc., com base no artigo 6º da resolução COFES-CRES. E tem também, para aqueles corretores que já estão aqui, o curso do PROES, que é importantíssimo. A gente está o tempo todo falando, pessoal, eu quero falar de ecossistema, né? Tem o curso do PROES, se vocês não quiserem pagar, vocês têm gratuito. Vocês não só a questão para tirar CNAE, mas o curso que fala também sobre inferência estatística também, fotografia,
né? O de inferência estatística é fundamental. É tanta coisa que eu tenho que falar aqui, você nem imagina. A questão de locação de imóveis também pelo curso gratuito no sistema Confesse e Cresce. Então, são vários cursos que tem aí que influenciam na qualidade da avaliação do corretor de imóveis. Além disso, você tem Frederico Mendonça, desculpa falar, mas são pessoas que fazem parte desse ecossistema. Sim, que inclusive já vieram aqui também. É verdade. E além do mais, ele não só oferece cursos online também, eu vou colocar as pessoas, Frederico Mendonça, falei do CETRED, falei do Cresce Proesse, Frederico Mendonça, Nilson Araújo, da Bahia, ele também tem o ICE, que também oferece vários cursos online também, até há pouco tempo eu vi uma propaganda dele aí, mas eu estou falando de ecossistema. Sim. Então, os corretores professor não só... Professor Barcelos, tive uma reunião com ele há pouco tempo, no dia 10, anteontem aqui. Falando em reunião, esse assunto, avaliação, será um dos temas do CIMI, né? Esse que você estava adiantando para a gente. CIMI é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, que vai acontecer agora em outubro, em São Paulo, no AMB. E um dos temas promete, que é a avaliação imobiliária. Exatamente, mas só para terminar esse raciocínio, então, o ecossistema, ele conta com todos esses profissionais que são de altíssimo gabarito. Então, mas quando o corretor precisa de uma coisa mais sintetizada, mais direcionada, como é o caso do Lidomar acabou de falar aqui, então eu criei os cursos síncronos, né, de avançados, para atender essas pessoas. Porque são 63 corretores que estão inscritos no Tribunal de Justiça aqui. Se eu colocar mais 100, eu estou feliz da vida, não preciso mais do que isso, porque eles tornam-se bons parceiros e eu continuo sendo mentores deles. Então, a mentoria é fundamental. Então, existe uma demanda reprimida, a gente pode dizer? Não só existe, como eu já estou, né, tendo resultado, como você viu aqui, com o próprio diretor do Cresce lá de Sobral, que eu fico muito feliz por ele ter falado isso aqui. Porque é para atender as pessoas e não para ir atrás de vender, fazer propaganda de alguma coisa, né? Realmente, essas pessoas merecem que eu esteja falando sobre ele aqui. Não só o Cresce, São Paulo, o Cresce Ceará também, o presidente Tibério também, que está dando um apoio, ele me responde rápido quando eu preciso de alguma coisa, né? E ele vai até participar também de uma reunião com a OAB, que vamos fazer daqui a um dia, talvez na primeira semana estamos só agendando a data que seja bom para ele, para a comissão de avaliação, a comissão de direito imobiliário da OAB também, para a gente falar sobre o posicionamento do corretor de imóveis, a relação do corretor com o advogado nos processos de avaliação, de desapropriações. É muita coisa interessante que tem que se falar aqui, né? Mas para o seu então já existe uma pauta com relação a essa reunião que vai acontecer com a OAB? Já existe uma pauta. Então, são três pontos importantes que é necessário falar sobre isso, porque quando você fala em avaliações diárias, né, do corretor, né? O corretor é um profissional que ele está ligado diretamente com o conhecimento, quando se fala de conhecimento científico, conhecimento empírico, conhecimento teológico, filosófico, e também a gente pode dizer que o corretor ele tem um conhecimento empírico porque ele está todo dia ali vendendo imóveis, ele nasceu para vender, ele não vende imóveis por sinal, ele intermedia, né? Ele intermedia na compra e venda de imóveis, permutas, locações e também faz, opina quanto ao valor mercadológico através das avaliações. É isso que faz o corretor de imóveis. E vou até falar mais devagar, que eu estou acelerado, mas aí o que acontece, quando o corretor de imóveis ele é solicitado para fazer avaliações com relação à desapropriação, por incrível que pareça, o processo de desapropriação, se eu conseguir falar em 30 segundos, é simples. Primeiro, o Estado ele tem uma necessidade de desapropriar um imóvel para poder fazer alguma obra de interesse público. Aí existe o tal de princípio de interesse público sobre o privado, então ele é mais forte. Então, se você tem uma fazenda onde ele quer colocar uma estrada, ele vai pedir para você sair de lá. Vai decretar a necessidade, etc. Então, ele vem com a primeira proposta. E, por incrível que pareça, ele consegue os grandes técnicos do Estado, União ou município e vai fazer sua primeira proposta extrajudicial. E pode ter certeza, a primeira proposta que veio, o professor Barcelos fez até uma avaliação lá para o lado da região norte, que eu não gosto muito de falar o local, e o Estado, o município, ofereceu 250 mil por esse imóvel e valia 30 milhões. Ele, como perito do juiz, provou por A mais B que o imóvel valia 30 milhões. E, no final, a sentença foi a seguinte, que paga a diferença de 250 mil para 30 milhões. Ou seja, na condição de perito judicial, você não pode cobrar além daquilo que já se cobra, mas imagina um advogado
Já imaginou um advogado que está com essa causa pelo princípio mínimo da OAB, 20%, em cima da diferença que ele ganhou, 30 milhões, 20 por 10% dá 3 milhões, 6 milhões. E o advogado fica na mão do perito avaliador de imóveis, espero que do corretor de imóveis. Então eu levei essa ideia lá para o presidente, que conversou com a OAB e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB imediatamente disse, olha, concordo plenamente, vamos marcar uma reunião e já estamos aí levando isso para que o corretor se torne mais próximo do advogado e o advogado mais próximo do corretor, porque existe uma assistência técnica do advogado, do corretor para o advogado. Então, nesse trabalho, eles têm que trabalhar junto. Até também com relação aos honorários, né? É outro questionamento que a gente vai fazer lá na OAB, porque não adianta cobrar 5, 10, 15 mil para uma avaliação dessa, não. Se o advogado vai ganhar 6 milhões, não custa nada o corretor de imóveis ficar pelo menos com 10% do valor de 30 milhões, né? Entendeu como é que é? Então, eu acho que ele pode muito bem... É uma sugestão que a gente vai dar lá, porque realmente se você vai ficar na mão daquele profissional de elite, então que ele seja pago como profissional de elite, né? Então, o corretor vai sair um pouco mais dessa coisa de salário mínimo, 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais para uma avaliação. Valorizar a categoria. Bastante, pode chegar a milhões. Imagina nesse caso, se o advogado e o corretor, olha, eu vou pedir 25 mil, 25%, eu fico com 15%, você fica com 10%. Quanto seria 10%? 3 milhões de reais. Eu estou dando só uma sugestão. Eu vou levar essa sugestão para a Comissão de Direito Imobiliário da OAB. E também já discuti isso na última reunião que eu tive aqui com o professor Barcelos, para levar a intenção dessa reunião para o Brasil inteiro. Né? E nós vamos fazer isso através do professor Barcelos. Mas primeiro passar pelo presidente Tibério, né? Que ele vai estar junto nessa reunião. Então, esperamos boas notícias em breve. E o senhor retornará aqui ao programa. Eu estou sempre à disposição. Né? Você que é uma grande profissional, eu sempre falo para todo mundo, às vezes alguém vai, o que a Mirella vai perguntar? Eu digo, não se preocupe, é uma grande profissional. Ela vai saber perguntar e você vai saber responder, né? Então, fico muito grato por ter me chamado aqui. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação de tantas décadas já, né? Obrigado, Mirella. Desde 2002 é o meu Cresce, né? E a OAB eu também sou advogado, desde 1999. Né? Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser maratonar os nossos conteúdos, é só ir na nossa playlist. Tem vários programas, tem conexões imobiliárias, tem sacadas de comunicação, de corretor para corretor. Separa aí um tempinho no seu final de semana para ter acesso a bons conteúdos, porque conhecimento nunca é demais. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!